A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós continuarmos na ministração da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do primeiro trimestre de 2022. O título da lição é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje iremos ministrar a lição que será dada, ministrada, ensinada no dia 6 de fevereiro de 2022. Desta vez, soltamos o vídeo com uma antecedência maior, devido aí o pedido de alguns irmãos para que possam assistir com antecedência, revisitar o vídeo, analisar mais um pouco os detalhes. E nós fizemos isso, nos esforçamos durante a semana, organizamos algumas atividades para atendê-los da melhor forma possível. Em que pudermos ajudar, entre em contato conosco. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem as nossas redes sociais, o número de contato comercial, onde podemos conversar, dialogar, passar os slides, tudo isso visando o crescimento, o desenvolvimento do querido irmão, querida irmã, que estará ministrando na sala de aula, que não é uma tarefa fácil. O ensino das Sagradas Escrituras exige preparo, assiduidade e, acima de tudo, oração ali, de acordo com o que a palavra de Deus exige de cada um de nós, ok? Vamos dar continuidade. A lição de número 6 ensina a respeito da Bíblia como um guia para a vida. Repetindo o tema, a Bíblia como um guia para a vida. É interessante nós sempre recapitularmos, voltarmos atrás naquilo que já foi ensinado, ou seja, voltando às bases que já foram colocadas, os tijolos, e sempre revisitando para construir conceitos e em cima disso nós progredirmos no ensino teológico a respeito da bibliologia, da doutrina bíblica das Sagradas Escrituras. Nós aprendemos na lição de número 1 que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Na lição de número 2, aprendemos que a inspiração da Bíblia Sagrada ela é divina. Além disso, é verbal e também plenária. E além disso, nós sabemos que a Bíblia toda ela nos ensina, instrui e também nos corrige. Cada palavra, cada versículo tem algo útil para o nosso coração. Na lição de número 3, aprendemos que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se de inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, ou seja, a mensagem das Sagradas Escrituras, ela é incorruptível, ela não pode se corromper, ela é a voz do próprio Deus. Na lição de número 4, algo mais estrutural, nós aprendemos que a Bíblia Sagrada se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando aí 66 livros divinamente inspirados por Deus. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática, reafirmando aquilo que foi dito na lição de número 1. Na lição de número 5, nós aprendemos as técnicas de interpretação que sabemos que auxiliam-nos na interpretação e na compreensão da Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que essas técnicas, esses métodos, são falíveis, ou seja, somente a palavra de Deus é infalível. O homem que inventa os métodos, técnicas, sim, eles podem falhar. Ele não pode estar vislumbrando algo que a Bíblia, por exemplo, não quis dizer ali para o seu público original. Talvez seja uma má aplicabilidade de quem está lendo, talvez seja uma interpretação. Então nós sabemos que as técnicas são falíveis, mas a palavra de Deus em sua totalidade, ela é infalível. Porém, nós não podemos colocar qualquer interpretação, qualquer método interpretativo, qualquer técnica ali de interpretação acima da autoridade da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que nós adotamos, dentro da historicidade da igreja, o método histórico gramatical. Repetido, nós adotamos como método de interpretação das Sagradas Escrituras o método histórico gramatical. Histórico porque leva em consideração a historicidade da Bíblia Sagrada, a sua revelação
progressiva, o seu contexto, leve em consideração o autor, aquilo que ele quis dizer para o seu público original. E quando falamos de histórico gramatical, tratando aí não simplesmente da gramática como nós conhecemos hoje, mas gramatical no sentido de que estamos tratando de um texto que tem basicamente a sua sintaxe, que tem a sua conjugação, que tem a sua construção dentro daquilo que conhecemos como literatura, né? Se estamos tratando, por exemplo, com um texto poético, com uma narrativa, se estamos lidando, por exemplo, com um estilo também literário, evangelho ali escrito em forma de cartas, ok? Tudo isso é levado em consideração dentro da hermenêutica. E na lição de número 6, seguindo esse conteúdo programático do pastor Douglas Batista, nós iremos aprender a respeito da Bíblia como um guia para a nossa caminhada cristã. Ou seja, alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, nós somos instigados a viver com sabedoria e também com prudência. Repetindo, nós somos instigados a viver com sabedoria e com prudência. Então, esse é o tema que nós iremos abordar na lição de número 6, ok? Pois bem, antes de continuarmos, eu peço que o querido irmão deixe o seu comentário, deixe um like, compartilhe o link deste vídeo aqui no YouTube para mais pessoas, para que possam ter acesso a essas instruções e também a esse preparo aqui para ajudá-los na ministração em sala de aula, ok? Dando continuidade, como eu sempre faço, eu quero trazer para vocês uma ilustração. É bem interessante essa ilustração, porque trata basicamente daquilo que é a tônica da lição que será ministrada hoje. Fala a respeito de uma velhinha cristã fervorosa. O tema da ilustração é fé na Bíblia. Então preste bastante atenção, você pode anotar, pause o vídeo, volte, anote a história para ser contada também em sala de aula. Muito interessante porque instiga ali a atenção do aluno, instiga e captura a atenção daqueles que estão na escola bíblica dominical. Não é um horário fácil, 8 horas da manhã, 9 horas, dependendo aí da organização da sua escola bíblica dominical, mas nós entendemos que devemos ser didáticos, devemos ser ativos, devemos estar ali como pessoas que capturam, que chamam a atenção daquele público em um horário tão difícil de domingo de manhã. Então, a ilustração diz assim: uma velhinha cristã fervorosa, ela se alegrava grandemente todos os dias com a leitura da Bíblia Sagrada. Depois de algum esforço, ela conseguiu reunir um grupo de pessoas idosas que tinham desejo de aprender mais da Bíblia Sagrada. E toda semana essas idosas liam junto a palavra de Deus. Até que um dia aquela velhinha fervorosa, ela ficou gravemente enferma. Até então, ela estando doente no leito da sua cama, ela se lembrou das últimas palavras do Evangelho, segundo escreveu São Marcos no capítulo 16, verso de número 18, que diz assim: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ela, lembrando destas palavras de São Marcos, ela pediu que aqueles amigos, amigas que se reuniam com ela toda semana, impusessem a mão sobre ela e orassem para que ela fosse curada de acordo com o que está dizendo as Sagradas Escrituras. E naquele mesmo instante, quando aquelas pessoas se reuniram, a enfermidade desapareceu imediatamente. E a bondosa senhora ficou muito alegre com o milagre que acabara de receber. Algum tempo depois, o ministro da igreja que aquela senhora se congregava visitou ela. O ministro do Evangelho, o pastor, o reverendo, era um homem muito instruído nas Sagradas Escrituras, era doutor em teologia e tinha várias outras formações. Quando a velhinha lhe contou todo o testemunho daquilo que havia acontecido em sua vida, da intervenção milagrosa de Deus, a sua resposta de oração, baseada no versículo que ela se lembrou de Marcos capítulo 16, verso de número 18, o pastor, escutando aquilo, ficou muito pensativo. E olhando para a senhora, teve coragem de dizer e falou para ela: estimada senhora, sinto muito em dizer-lhe que a última parte de Marcos capítulo 16, ela é espúria. De acordo com os críticos textuais, esse trecho não consta nos manuscritos mais antigos, entre eles o Códex Vaticanus e os Sinaíticos, e por essa razão tal texto não pertence ao cânon, ou seja, ele é um acréscimo posterior dos copistas, por volta do século V. Portanto, esse texto de Marcos capítulo 16, verso 18, ele não pode ser levado em consideração.
A velhinha ficou muda de admiração com aquilo que o pastor havia dito para ela. Ela já tinha ouvido falar de pedras falsas, de dinheiro falso, de muitas outras coisas falsas, mas ela nunca pensou que a Bíblia pudesse conter algumas partes que fossem falsas. Depois de alguns momentos pensando naquilo que o pastor disse para ela começa a se admirar. O rosto dela começa a ficar iluminado e naquele mesmo instante ela começa a louvar a Deus em alta voz. O pastor ficou surpreendido, pois não lhe parecia que aquilo que ele tinha acabado de dizer pudesse trazer algum motivo para a alegria. Interrompendo-a com o seu louvor em alta voz, o reverendo pastor lhe perguntou: qual é a causa da sua alegria? A resposta daquela velhinha foi: quão maravilhosa é a Bíblia! Se as passagens falsas têm tal poder que apenas uma delas me restabeleceu a saúde, quanto mais poderosas são as passagens genuínas. Naquele mesmo instante, o pastor ficou sem palavras e contra tal fé, o sábio pastor não pôde empregar nenhum argumento e logo se despediu da senhora e foi para sua casa. Louvado seja Deus por isso. É com essa história que eu quero iniciar a ministração da Escola Bíblica Dominical. Ok? Dentro dessa reflexão, eu quero trazer algumas considerações para os amados irmãos a respeito daquilo que a lição de número 6 tem para nos ensinar. A Bíblia como um guia para a vida. Ok? O primeiro tópico da presente lição trata da Bíblia como um alicerce para a vida. E teremos aqui 3 subtópicos. A palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é imutável, ok? Pois bem, uma frase bastante interessante eu quero trazer para vocês do grande teólogo Sproul. Ele diz o seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus e se Deus é o Deus que fala a verdade, então a Bíblia tem de ser inerrante. Não apenas em alguma de suas partes, como alguns teólogos modernos dizem, mas totalmente, como a Igreja, em sua maioria, tem dito através dos séculos de sua história. Esse grande teólogo, ele está dizendo nada mais do que a palavra de Deus, ela é o próprio Deus conversando com o seu povo. A palavra de Deus é Deus se comunicando diretamente com a comunidade, com os eleitos, com o mundo, com aqueles que querem ouvir a palavra e seguir essa palavra. Aqui dentro da construção deste texto, nesse primeiro tópico, o autor ele traz a parábola, ele traz a ilustração de Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso de número 27. Fechando o sermão do monte, que na verdade a melhor palavra para definir aqueles ensinos de Jesus seriam ensinamentos de Cristo no monte. Seria mais ou menos esse o entendimento daquilo que aconteceu ali nas cercanias da Galileia, perto do lago de Tiberíades, de Genezaré, do famoso mar da Galileia, no norte de Israel, ali próximo do caminho de Magdala. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma série de sermões de Jesus Cristo. Mateus, logicamente, construindo a sua narrativa, coloca ali uma série de ensinamentos. Então, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Mas a bem da verdade, aquilo tudo não foi dito em um sermão de 1 hora, nem tampouco em um sermão de um dia. Foram vários dias ou até mesmo meses, né? Por isso que a melhor palavra para definir esses 3 capítulos seria ensinos de Jesus. Então, não foi uma espécie de retiro de verão que Jesus teve com os seus discípulos e aqueles que lhes acompanhavam. Então, esse é o entendimento e o panorama que está envolto aqui de Mateus capítulo 7, verso de número 24 até 27. Aqui nesse texto, eu quero ler para vocês rapidamente, na versão Nova Almeida atualizada, a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 24 até o verso de número 27. Ou seja, a casa aqui simboliza a vida.
Jesus ele já tinha falado, por exemplo, no Mateus capítulo 5, verso 45, que o sol e a chuva recai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O que determina como iremos lidar com essas adversidades, ou seja, com as chuvas, com os temporais, com as angústias e aflições que cercam a toda a humanidade, é onde nós estamos construindo, alicerçando, pautando, nos edificando a nossa vida, as nossas vidas. É isso que determinará como nós iremos passar por essas adversidades da vida. E esta ilustração, fechando ali os ensinos de Cristo Jesus no monte, é o que tem para nos ensinar. Então, à medida em que praticamos a palavra, à medida que entendemos quem é o Deus da palavra, à medida em que guardamos essa palavra em nosso coração, a nossa casa ela é construída em cima de rochas. Agora, quando damos ouvido para o mundo, quando, por exemplo, abrimos o nosso coração ao conselho dos ímpios, quando nós começamos a pautar a nossa vida por artistas, pessoas que são celebridades na pós-modernidade, nós começamos a afundar. Os temporais vão vir, as tempestades nos assolarão e nós seremos destruídos. Agora, quando guardamos a palavra em nosso coração e praticamos essa palavra com o Deus da palavra, é que nós estaremos firmados na rocha, é que nós permaneceremos de pé. Somente aquele que se edifica na palavra permanecerá de pé até o final. Aqueles que guardam o seu conselho, se alicerçam com o secularismo, com a pós-modernidade, eles logo definharão, ou seja, logo serão destruídos e se distanciarão do Deus da verdade. Então, a casa simboliza a vida. A pergunta que eu faço para você, aonde você está alicerçando a sua vida, a sua casa, a sua jornada? O subtópico de número 2 diz que a palavra de Deus é luz. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O comentarista Champlin, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que Deus é a luz, ou seja, sua lei fornece luz e torna-se uma lâmpada para os pés dos peregrinos. Essa é a verdade, nós somos peregrinos na jornada dessa vida. Tem muitas pessoas que dizem que a vida é muito curta para não ser bem aproveitada. A bem da verdade é que a eternidade é muito longa para nós jogarmos a brevidade da nossa vida aqui nessa terra no lixo, como passatempos. Então, edifique a brevidade da sua vida aqui na terra, na rocha, em Cristo, na palavra de Deus, para que você possa passar a eternidade face a face com Deus da palavra. Essa deve ser a vontade do nosso coração. Então nós sabemos que todos os caminhos justos e atos humanitários são recomendados pela lei de Deus, pela lei do Senhor. Nós devemos odiar e evitar as coisas más. A lei fornece luz para cada atitude, para cada passo, para cada busca, para cada intenção do nosso coração, para cada pensamento, para cada decisão que tivermos aqui nessa terra. A palavra de Deus nos fornece luz para tudo o que fizermos enquanto peregrinos. Isso é interessante. Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A luz dissipa as trevas. À medida em que caminhamos com Cristo, à medida em que caminhamos em suas pisadas, seguindo aquele que é o autor, o consumador da nossa fé, nós com certeza estaremos em Cristo sendo blindados contra as trevas do maligno, contra o sistema que nos cerca da humanidade maldosa, do sistema que está perdido e destruído pelo pecado. Então, aquele que é luz, ele não deve se esconder dentro ou debaixo de uma mesa. Aquele que é luz deve ser a palavra viva caminhando aqui nesta terra. Aquele que é luz deve meditar nas Sagradas Escrituras de tal forma que até você calado, você testemunha quem é Cristo Jesus. Então, essa deve ser a intenção do nosso coração. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta 123, tratando sobre a oração do Pai Nosso, ele faz a seguinte indagação: qual é a segunda petição? E responde: venha o teu reino, isto é, que nos governe pela tua palavra e Espírito de tal modo que nos submetemos a ti cada vez mais. O reino do Senhor,
ele é estabelecido em nossos corações à medida em que somos governados pela sua palavra. Venha o teu reino. Essa expressão reino dos céus, tão entendida, tão valorizada, tão almejada pelos judeus do Antigo Testamento e praticada e iluminada e estabelecida em Cristo Jesus no Novo Testamento, ela deve ser entendida para os nossos corações. O reino dos céus, aquilo que é um trailer daquilo que iremos passar na eternidade, ele deve ser governado pela palavra de Deus. Então, é o nosso manual, é a Constituição dos céus. Nós temos a nossa Constituição Federal de 88, a Bíblia Sagrada é o que deve governar e pautar as nossas vidas. É com ela, é por ela e é através dela que dialogamos a respeito da eternidade. Então, se você quer sentir um pouco daquilo que você experimentar no céu de glória, siga a palavra, viva a palavra. E terceiro, a palavra de Deus, ela é imutável. Classicamente, as escrituras sagradas têm sido chamadas de verbum Dei, ou seja, a palavra de Deus, ou mesmo de vox Dei, ou seja, a voz de Deus. A Bíblia, nós sabemos que ela não deve ser reinterpretada para ser conformada às filosofias contemporâneas. Antes, ela deve ser entendida em seu significado intencional, como de fato aquilo que ela tem para nos ensinar e dizer, ou seja, no uso da palavra conforme ela é empregada, no tempo em que ela foi escrita. Apegar-nos à exegese histórico-gramatical significa não admitir que a Bíblia seja moldada e remoldada de acordo com as convenções modernas de pensamento. O Deus Trino, que formou todas as coisas por suas afirmações criadoras e governa todas as coisas por sua palavra de decreto, fez a humanidade a sua própria imagem para uma vida de comunhão consigo mesmo, no modelo da comunhão eterna de comunicação amorosa que existe na divindade. Como portador da imagem de Deus, o homem deveria ouvir a palavra de Deus, dirigida a ele, e responder com alegria e obediência adoradora. Além da autorrevelação de Deus na ordem criada e na sequência de eventos dentro da ordem criada, os seres humanos, desde Adão, têm recebido mensagens verbais de Deus, quer de maneira direta, como afirmada na Escritura, quer de maneira indireta, na forma de partes ou de toda a Escritura. Então, a palavra de Deus é a voz de Deus, é o verbo de Deus, é aquilo que ele tem para dizer para a humanidade. Você quer conhecer Deus? Evite aqueles cultos místicos aonde qualquer evento sobrenatural é Deus falando diretamente a você. Pastor, isso, algo sobrenatural, Deus conversar comigo, falar para mim, pode acontecer? Eu não vou discutir dons espirituais. Isso pode acontecer, sim, claro, mas não é a regra. É excepcionalidades, são exceções. A regra é medite na palavra, estude a palavra. Não entre no seu quarto querendo ver algum evento sobrenatural, uma cortina sacudir, uma cadeira cair, alguma coisa ali que você possa atribuir à divindade, ao próprio Deus. Não procure isso, mas procure o conselho daquele que é eterno. Mas procure na Bíblia Sagrada o conselho daquele que tem muita coisa para dizer ao teu coração. Procure a regra, faça o seu trabalho, faça aquilo que você de fato deve fazer, meditar nas Sagradas Escrituras. Então, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa intenção com a palavra de Deus. Continuando, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Tópico 2 e também um tópico 3. A Bíblia é a prudência para a vida. Nesse último tópico, nesses dois últimos tópicos, eu não irei abordar em minúcias aquilo que está falando o texto da Escola Bíblica Dominical, mas irei fazer apenas uma apresentação aqui do livro de Provérbios. Como o intuito desses dois últimos tópicos é incentivar que os queridos alunos estudem mais a palavra de Deus, eu quero abordar aqui o livro de Provérbios e incentivá-los para que vocês estudem mais as Sagradas Escrituras, ok? Aqui tem duas palavras que se destacam nesse aspecto mais prático, mais devocional e também aplicável, que é o conceito de sabedoria. Nós aprendemos aqui Rockman no hebraico e também Sofia no grego, e também a palavra, o conceito de prudência, de acordo com o tópico 3. Então, aqui existe basicamente uma construção destas duas palavras nesses dois últimos tópicos da Escola Bíblica Dominical, da revista da Escola Bíblica Dominical. O conceito de sabedoria, os benefícios de sabedoria, o conceito de prudência, os benefícios da prudência, ok? Eu quero trazer para vocês algumas partes daquilo que foi ministrado há algum tempo atrás, quando eu fiz teologia, o bacharel em teologia, do meu professor que me ensinou o livro de Provérbios e que me ensinou a amar esse livro tão maravilhoso. O nome dele é Davi Merck,
e ele me deu aula de livros poéticos e me ensinou bastante. Eu quero aqui trazer alguns trechos daquilo que foi ensinado e repassado em sala de aula por esse professor, ok? Na Bíblia hebraica, Provérbios se encontra na terceira divisão do cânon, os escritos, que é chamado de Ketuvim, onde está incluído com Jó e Salmos na categoria de rolos, chamada o livro da verdade. Temos aqui Jó, Provérbios, Salmos, que totalizam aí a verdade. O que nós entendemos com isso? Na nossa Bíblia, Provérbios faz parte dos livros chamados de poéticos, Jó até Cantares. Estes 5 livros não são os únicos livros com poesia no Velho Testamento. De fato, conforme alguns cálculos, 1/3 do Antigo Testamento é poesia e somente 5 livros na Bíblia, ali na parte do Antigo Testamento, não contém poesia, que é Levítico, Ruth, Ageu e também Malaquias. Porém, são assim conhecidos pelo fato de terem sido colocados juntos no cânon, e serem compostos, na sua maior parte, de poesia hebraica. Estes livros constituem uma dobradiça, uma espécie de dobradiça entre os livros históricos e os livros proféticos, entre os eventos do passado e também as expectativas do futuro. Então, eu trouxe aqui, acompanhe nosso slide, história, são 17 livros, passado, intelecto, eventos e também aquela história a respeito da saga, Na dobradiça, que é conhecido como a literatura poética, temos a poesia, são 5 livros, trata a respeito do presente, das emoções, da experiência e também dos sentimentos. E do outro lado, na outra parte da dobradiça, temos a profecia, que são 17 livros, presente, futuro, vontade, expectativa e também uma série de sermões. Eu estou trazendo esse panorama aqui basicamente para você sentir esse desejo, essa vontade de estudar mais esses livros tão práticos, Esses livros de poesia que devem ser praticados e aplicados em nossa vida, que vão servir bastante dentro da aplicabilidade da sua vida em todas as áreas. Então, eu quero destacar aqui o livro de Provérbios, também o livro de Jó, que contém alguma parte poética, Eclesiastes, Salmos, Cântico dos Cânticos, enfim, alguns trechos ali da história de José, alguns trechos ali do Pentateuco que também são tidos como poesia, mas futuramente nós iremos esmiuçar mais esses detalhes, ok? Qual a minha intenção apresentar aqui o livro de Provérbios? Porque basicamente o livro de Provérbios trata sobre a sabedoria, trata a respeito da prudência, trata a respeito do temor ao Senhor, trata a respeito da instrução dos pais para os seus filhos, enfim, é um livro bem prático, que traduz de fato a ética do reino de Deus, aquilo que Deus espera e quer de cada um de nós nas mais diversas áreas. Então, eu trouxe aqui alguns motivos do porquê devemos estudar o livro de Provérbios. Primeiro, é um livro especialmente para jovens. Você jovem que fica procurando literatura, livros aí, leia o livro de Provérbios. Você vai perceber em Provérbios 5, Provérbios 1:7, Provérbios 20, Provérbios 1:20, Provérbios 6:1, Provérbios 6:20 também, vários versículos ali em Provérbios que tratam basicamente no estudo para jovens. Eu, por exemplo, estou fazendo um devocional em cima deste livro aqui, o Mapa do Tesouro, Devocionais em Provérbios para Jovem, é de autoria do professor Davi Merck, ele entregou de presente para nós na época do seminário, e é um livro que tem me edificado bastante, me ajudado a lidar com vários jovens em conselhos, em oração e também em instruções e exortações para a juventude. Então você que é jovem, leia o livro de Provérbios, é um livro especial para o teu crescimento em Cristo Jesus, ok? O segundo motivo é que o livro de Provérbios é um manual de treinamento para os pais na educação de seus filhos, Note a frase, por exemplo, que filho meu, ela é repetida mais de 20 vezes no livro de Provérbios. Temos o exemplo de Provérbios 14:26, 22:6, 23:13 ao 16. Filho meu, filho meu, filho meu. Então são palavras que fazem com que os pais entendam a maneira adequada, a maneira divina ali com que Deus quer que nós pratiquemos para ensinar, ajustar, admoestar, exortar, corrigir, instruir os nossos filhos. Então, você pai, você que está tendo dificuldade em alguma área ali na ministração para os seus filhos, leia o livro de Provérbios que vai lhe ajudar bastante no entendimento daquilo que Deus quer. Terceiro, é o livro mais prático da palavra de Deus. É um livro que traz, de fato, questões do cotidiano, com palavras simples, com palavras diretas ali, com aquilo que o ouvinte vai entender na primeira lida, ok? Muito interessante esse entendimento do livro de Provérbios.
Quarto, é um livro que descortina o nosso coração, revelando nossa necessidade da vida de Jesus em nós, ou seja, nós imitarmos a Jesus Cristo, na maneira que Ele quer que nós caminhemos, que nós nos relacionemos nas mais diversas áreas de nossa vida. Se você tem dificuldade, por exemplo, em tomar alguma decisão em uma área específica da sua vida, talvez Provérbios tenha de fato a resposta para o teu coração. Pastor, por que isso diz talvez? Porque você talvez espere algo com as palavras que você deseja ouvir. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras, ela não contém tudo que nós queremos saber, mas contém aquilo que Deus quer que nós saibamos. Então, a medida disso é que nós devemos interpretar, extrair o princípio e aplicar em nosso coração aquilo que Deus quer para cada um de nós, ok? Quinto, um livro que mostra o interesse que Deus tem nos mínimos detalhes de nossa vida. Nós pensamos que, basicamente, Deus está mais relacionado às alianças, aos aspectos, por exemplo, de Velho e Antigo Testamento, com aquilo que ele traça dentro do plano redentivo, apontando a pecaminosidade do homem e o subterfúgio em Cristo Jesus, mas não é basicamente esses aspectos gerais. A ética cristã, a ética do reino, por exemplo, aquilo que foi pregado no tão famoso Sermão do Monte, os ensinos de Cristo Jesus, ali, por exemplo, traz um vislumbre daquilo que Deus quer de cada um de nós, dentro daquele governo de Cristo Jesus aqui na terra por meio da sua palavra. Então, Deus se preocupa com a nossa alimentação, com a nossa vestimenta, com a maneira como nos relacionamos com as pessoas, com a maneira como pregamos o seu evangelho, com a maneira como nos relacionamos com as finanças. Em todos os aspectos de nossa vida, nós devemos ter as lentes de Cristo Jesus. Então, esses ensinos poéticos, os ensinos do Novo Testamento, em muito deles traduzem o que Deus quer e espera de cada um de nós, em cada detalhe, em cada prática da nossa vida. Sexto, um livro que esclarece as implicações práticas de amor por Deus e pelo vizinho. É interessante nós entendermos isso em Provérbios 3, 27 a 29. Observe que o sábio tem para nos dizer. Provérbios 3, 27 a 29. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Olha como é interessante, né? Esse princípio divino de amar o próximo, esse relacionamento, esse bom convívio ali das pessoas, ok? Sétimo motivo, um livro que serve como manual de treinamento de líderes. Você pastor, você diácono, você presbítero, você que exerce alguma liderança na igreja, você que está à frente de algum departamento, quer aprender como liderar, leia o livro de Provérbios. Estude o livro de Provérbios, porque basicamente vai trazer muitas verdades ao teu coração. Um exemplo, Provérbios 16, verso de número 12. A palavra de Deus diz assim: os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Então, para de fato você exercer algo de uma responsabilidade maior dentro de uma administração eclesiástica de liderança, você tem que amar a justiça, porque os reis, segundo o coração de Deus, eles exercem essa justiça. Oitavo motivo, um livro que produz uma vida saudável e próspera dentro dos limites da soberania divina, para aqueles que seguem seus conselhos. Provérbios 3, verso 21 até o verso 26. Observe o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Meu filho, verso 21. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro do seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Olha o conforto que esses provérbios trazem para o nosso coração. É isso que Deus quer de nós, que estejamos tranquilos nele, mesmo apesar das impiedades ao nosso redor, devemos estar seguros. Os nossos pés não serão presos, não serão tragados pelo mal, porque aonde estamos firmados é na palavra de Deus. É isso que Provérbios tem para nos ensinar. Nono motivo, um livro que coloca ao alcance de todo as leis universais que governam o mundo. Décimo motivo, um livro que revela como andar com o Senhor durante o dia todo. 11º, um livro útil
para o aconselhamento bíblico. Você que tem dificuldade, por exemplo, de trazer um versículo, trazer uma palavra, ser um conselheiro mais apurado, versado nas Sagradas Escrituras, medite mais em Provérbios, que poderá iluminar o teu coração em muitas verdades. Eu trouxe neste segundo quadro, você acompanha o nosso slide, alguns exemplos de problemas, de aconselhamentos que são tratados em Provérbios. Observe, o alcoolismo, aí entra todos os tipos de vício, a ira, né? Aquela pessoa que é estourada, que é zangada, a inveja, ciúmes, indisciplina pessoal, desonra aos pais, o roubo dos pais, restituição, né? A questão da reparação do dano, cabe aqui ter um aspecto do direito civil, a vingança, depressão, preguiça, dívida, criação de filhos, a respeito da ansiedade, que está sendo o mal do século, juntamente com a depressão, a crítica e também a culpa. São alguns dos problemas que são tratados no livro de Provérbios e podem ser úteis aí para o teu ensino, para a tua pregação, para o teu sermão e também para o teu aconselhamento. Por exemplo, eu quero trazer aqui a respeito da dívida, Provérbios 22, verso de número 7. Bora ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar a respeito desse problema. Provérbios 22, verso de número 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha como é interessante a respeito da palavra de Deus nesse aspecto da dívida. Outro exemplo a respeito da crítica, 12, verso de número 1. Provérbios 12, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, meu irmão, se você não gosta de ser criticado, você é um tolo. Agora, aquele que, de fato, entende a intenção da disciplina, ele, de fato, muda os seus caminhos e melhora. Então, nós sabemos lidar com as críticas, aprendendo, estudando, meditando e colocando em prática o livro de Provérbios. Então, é um livro maravilhoso. Em todos os aspectos, você deve, de fato, lê-lo, porque é a nossa obrigação ler e também meditar naquilo que Deus tem para o nosso coração. É um livro muito prático, é um livro, um dos mais práticos da Bíblia Sagrada. Agora, observe esse último tópico aqui, para nós encerrarmos. Olha o que o mundo diz. Satisfaça seus desejos sexuais como e quando quiser. Isso é a sabedoria do mundo. Agora vamos ver a sabedoria divina. Deus fala, afasta o teu caminho da mulher adúltera. Beba água da tua própria cisterna. O homem é basicamente bom, é isso que o mundo diz. A palavra de Deus diz, estultícia está ligada ao coração. O mundo diz, educação é a resposta para os problemas do homem. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. O que o mundo diz, ame coisas e use pessoas. O que a Bíblia diz, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. O mundo diz, deixe a criança achar seu próprio caminho. Deus fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. O mundo diz, disciplina corporal traumatizará seu filho. Olha o que Deus fala, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, livrarás a sua alma do inferno. Olha como isso é forte. O que o mundo diz, pegue agora, pague depois. O que a palavra de Deus diz, quem toma emprestado é servo do que empresta. Olha o que o mundo diz, lute pelos seus direitos. E a Bíblia diz, o longânimo apazigua a luta. O mundo diz, expresse sua ira. A Bíblia diz, põe a mão na tua boca. Põe a mão na boca. O mundo diz, vingue-se. A palavra de Deus diz, se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer. Olha o que o mundo diz, não deixe que ninguém descubra as suas fraquezas. A palavra de Deus nos ensina, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então a palavra de Deus, ela é uma infinidade de riqueza para a nossa prática diária. Nós devemos colocar sim ela em nossas vidas. Nós devemos entender que dentro de uma aplicação, em vez de andarmos preocupados, procurando um sinal de Deus para o nosso futuro, nós devemos sim andar como caçadores da sabedoria da palavra de Deus. Aquilo que tem para nos ensinar, sermos obedientes à sua vontade, aquilo que já está revelado nas páginas sagradas. O livro de Provérbios deixa claro que existem dois caminhos diante do homem. Cabe a nós escolhermos o caminho da sabedoria, que é a luz, ou o caminho da insensatez, que são as trevas. A atitude é tudo.
na busca pela sabedoria divina. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então nós devemos saber algo interessante, que a graça de Deus, ela cai e recai sobre justos e injustos, bons e maus. Uma graça comum que todos têm acesso, que todos vivem isso. Mas à medida em que caminhamos a nossa caminhada cristã, que nós peregrinamos essa jornada aqui na terra, é o que definirá se nós estamos ou fomos alcançados por essa graça salvífica. É colocar em prática os ensinamentos de Cristo, com aquilo que Ele já nos ensinou na eternidade, com aquilo que Ele já nos ensinou nas Sagradas Escrituras. Então, a sabedoria humana está em conflito, em constante conflito com a sabedoria divina. Teremos que decidir a quem nós ouviremos, se a Deus ou ao mundo, se o conselho dos homens ou se a palavra, a voz e o conselho do próprio Deus. Provérbios 1:7, olha o que Provérbios 1:7 nos ensina. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não sejamos loucos, nécios, neófitos, mas sejamos sábios, não pelos nossos próprios conselhos, mas com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Até a próxima lição. Deus te abençoe.